eu agora vou assumir a minha postura também de deputado do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, e é nessa qualidade que vou falar neste momento. Ora bem, a razão pela que o PS não apresentou o projeto de lei é porque nós, ao estudar esta matéria, eu confesso que dediquei até algum tempo a estudá-la do ponto de vista jurídico, cheguei à conclusão que há muitas situações diferentes de parentalidade. Falou-se aqui em guarda conjunta, mas há casos em que o pai e a mãe nunca viveram juntos sequer. Portanto, há menores que nunca viveram com o pai e com a mãe. Portanto, há casos de divórcio, há casos de dissolução de união de facto. Ou seja, há uma panóplia de situações e nós devemos ter presente essa panóplia de situações. O que significa que, à partida, eu inclino-me a pensar que os menores, já vamos ver a questão do que é que são os menores, porque lá está, esta é uma das questões, então podemos arrumá-la já. Uma das questões é que quando há guarda conjunta, a guarda conjunta é até à maioridade, até aos 18 anos. Quando aquele que já não é menor, mas vive em casa dos pais, e o princípio da não discriminação deve ser transversal, ou seja, não só a casais separados, a pais separados, como a pais que vivem juntos, não é? Também não vamos poder agora discriminar os separados. Portanto, quando o jovem vive em casa dos pais, pode ter até aos 25 anos. Portanto, esta é uma das questões que, por exemplo, não é contemplada nos projetos de leis que foram apresentados, que pode ou não ter solução, mas é uma das questões que nos preocupa também. A questão da idade e não da discriminação da idade do menor, o que nós eventualmente não vamos conseguir resolver todas as situações de discriminação, mas vamos querer resolver o máximo possível. O que eu ia dizer é que eu inclino-me para, e esta é a questão técnica, que eu acho que não é muito técnica, mas vale a pena, eu inclino-me para que cada menor deve ter identificado no IRS o NIF do pai e da mãe, independentemente da guarda conjunta ou não. A solução que nós queremos alcançar deve ser o mais abrangente possível. Obviamente que depois tem que também se saber se há ou não decisão judicial de guarda conjunta, porque isso tem implicações, ou seja, se existir guarda conjunta e se existir decisão judicial nesse sentido, já lá está, e eu tive a oportunidade de ler o que é que está nessas decisões judiciais, está se há ou não responsabilidade do pai ou da mãe pagar a pensão de alimentos. Portanto, já está uma série de responsabilidades parentais na decisão judicial. Ou seja, parece-me, não tenho ainda obviamente o pensamento, e por isso é que vamos ouvir muita gente também, nem eu penso que os deputados desta Comissão têm ainda, digamos, um pensamento muito desenvolvido sobre esta questão, mas nós temos que distinguir claramente casos em que há decisões judiciais e de casos em que não há decisões judiciais. Mas já agora, a minha perspectiva é que, mesmo que não haja uma decisão judicial, se houver um acordo entre os pais, e agora vou ser até muito técnico na questão de repartição das despesas, se o pai e a mãe concordarem, ou seja, se houver um campo em que haja um acordo sobre a distribuição, mesmo sem decisão judicial, sobre percentagens de... Isto é uma coisa que também tem que ser pensado. Pode não haver nenhuma decisão judicial, mas o pai e a mãe acordarem num papel escrito, privado, assinado pelos dois, que um paga, imaginem, 70% das despesas de educação e outro paga 30%. Portanto, pode haver um mecanismo em que haja uma declaração voluntária, mas isso é uma questão que eu vos deixo, em que essas percentagens sejam colocadas. Basicamente o que o sistema informático tem que fazer é ler e ver se aquilo soma 100%, e se não somar 100%, tem que haver uma opção por default, e o default pode ser 50%, 50%. Ou seja, nós temos que, para as questões que para o Partido Socialista identificou na resolução como relevantes, quais são elas? São a questão da idade, já referi, a questão da dedução específica,
por filho. Como é que ela é feita? Está só num pai, onde é que ela está? A dedução específica por filho. Depois, a questão das deduções à coleta, não é? Portanto, como é que, no caso de haver decisão judicial, isso é mais simples, em princípio, mas deixo isso como questão também, mas nós temos basicamente a pensão de alimentos, temos as despesas da educação e temos as despesas em saúde. Estas são as 3 componentes que me parece mais importantes em termos de dedução à coleta. Como é que isto se faz? Eu acho que é muito importante distinguirem na resposta, não é? Como é que isto se faz, primeiro, e como é que isto se pode eventualmente vir a fazer. Uma primeira reflexão. Já agora estejam à vontade, porque isto é uma primeira reflexão, não é? É uma primeira conversa, nós vamos ter várias audições e depois haverá uma última conversa, antes da qual nós iremos fazer abrir um período de propostas de alteração ou texto de substituição. Portanto, esta é a metodologia que nós vamos utilizar. Há um texto de substituição, nós vamos fazer audições, no final os grupos parlamentares serão livres de fazer propostas de alteração ao texto de substituição e ir mais longe do que aquilo que aqui está. E, portanto, o PS identificou desde já, digamos, e para sistematizar este tipo de problemas. Primeiro, identificarmos a pluralidade de situações legais que existem, de parentalidade. O que nos interessa para nós é a parentalidade e a responsabilidade parental, ou seja, para nós o pai e a mãe, ou as duas mães, ou os dois pais, são responsáveis pelos filhos. E, portanto, nesse contexto, ambos devem poder ser responsáveis por despesas a cargo dos filhos. A questão é, obviamente, qual é a repartição dessas despesas. Obviamente que se houver uma decisão judicial é mais fácil do que se não houver. Quando me disse há pouco que quando há guarda conjunta metem lá os níveis, sugere-me, na primeira interpretação, que neste momento o IRS está vocacionado, e esta questão, quando os pais não vivem, digamos assim, em agregado familiar com o filho, e não há situação de divórcio nem de dissolução de união de facto, embora, como disseram, há casos em que o domicílio fiscal é o mesmo, digamos que o IRS neste momento está direcionado para situações decorrentes de decisão judicial. Bom, não sei o que é que vai resultar daqui, não sei até a que ponto é que nós podemos ir, mas do ponto de vista do PS, nós queremos ir o mais longe possível. Ou seja, nós não nos queremos limitar a uma decisão judicial. Porque é que quando um pai e uma mãe, apesar de haver um divórcio ou uma dissolução de uma união de facto, acordam, ok, tu pagas a saúde, eu pago a educação, etc., porque é que isso, se estiver num papel, mesmo sem decisão judicial, porque é que não pode haver uma possibilidade de eles o fazerem no IRS, desde que aquilo bata a 100%, a soma das percentagens, tudo bem. Se não der 100%, então tem que haver um mecanismo de default. Esse default pode ser, por exemplo, os 50%, porque, atenção, como vocês sabem, tão bem ou melhor que eu, e acabo aqui, os pais e as mães, no e-fatura, metem as faturas das despesas dos filhos, com o NIF dos filhos. Portanto, vocês, a Autoridade Tributária, neste momento, já têm acesso às despesas de educação que entram pelo pai e que entram pela mãe. A questão, neste momento, é de ver qual é os direitos do ponto de vista da dedução à coleta e como é que isto se reparte entre ambos. Esta é a questão complicada que nós precisamos da vossa ajuda para resolver. Fico-me por aqui e daria...